Se você deseja o seu carnê a R$ 100 a cada mês, daqui até o evento, vai ser junho do ano que vem, tudo incluído, tá ok? Sexta, sábado e domingo. Então, as diárias, o almoço, a janta, o café da manhã, está tudo incluído nesse valor. É um hotel muito jóia, muito romântico, retiro de casais 2021. Você nos ajuda ali, tem o carnê, dá o seu nome e vamos cooperar juntos aí, dias 18 a 20 de junho de 2021. Tá ok? Acabou, né, João? E você que está em casa, deseja entregar o seu dízimo, tem aí o número da conta. A oferta de missões, interessante, é envelope azul. Nós temos aqui no gasofilácio, lá em cima também, e nas cadeiras perto do álcool gel. Se você está em casa, faz a sua transferência, mas se for oferta de missões, por favor, mande uma mensagem para a secretaria discriminando oferta de missões. Depósito não identificado dá uma confusão para o nosso pessoal, porque a gente não sabe o que é dízimo, não sabe se é oferta, não sabe se é para missões. Então, ajuda a gente aí nessa organização. Tá ok? Acredito que são só os avisos, muitos avisos, né? Nós vamos ficar de pé mais uma vez, preparando nosso coração para a mensagem, não é? Nesta noite que o Senhor tem para a gente. Eu quero saudar a todos vocês que estão aqui. Muita gente bonita, muita gente que a gente não via, um tempão. É bom saber que você está vivo, está bem, está saudável. E você que está em casa também, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você julgar que este canal pode ser uma bênção para a sua vida, se inscreva aí no nosso canal para poder estar com a gente também nas nossas atividades online. Nós vamos cantar este hino, vai aquecer o coração para a mensagem de daqui a pouco. As devocionais, sempre o pastor tem colocado para nós estarmos orando pela santificação da igreja e pelo avivamento da igreja. Esse hino é um hino de avivamento. Aviva-nos, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém. HCC 392. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, em santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas e místicas no porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divino em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta a nossa compaixão por todo pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Pai querido e amado, somos gratos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite.
Muito obrigado, Senhor, porque a despeito do que temos passado nesses dias difíceis, o Senhor tem permitido que a tua igreja te adore, te exalte, cumpra o seu papel, Pai, que exaltar o seu nome, se reunir e adorá-lo, Pai. Fale conosco nessa noite, que ninguém venha ficar disperso, Pai. Prepare os corações, fale com os ouvintes, fale com os surdos, Pai. Fale com as pessoas que estão em casa agora ouvindo a tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus nós choramos e te agradecemos, Pai, porque certamente o Senhor tem nos abençoado. Amém e amém, Pai. Se assente, queridão, se assente, queridona. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Pode soltar a tela aí, João Marcos. Neemias capítulo 8. Este hino, de fato, preparou o nosso coração para a mensagem desta noite. Nós que estamos sendo confrontados pela palavra de Deus, neste livro de Neemias, que é um livro que fala de recomeços, que é um livro que fala de reconstrução, que é um livro que fala sobre avivamento. Porque o contexto, amados, tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo. Houve 3 levas após o término do cativeiro babilônico, 3 levas de volta à terra, Jerusalém. 538, sob a liderança de Zorobabel, 457, sob a liderança de Esdras, e 444, sob a liderança de Neemias, e cooperação de Esdras, conforme a gente vai estar vendo agora. O retorno é sempre difícil, não é? Retornar é muito difícil. Você que está retornando hoje, por exemplo, ao culto presencial, está dizendo isso. Poxa, é muito difícil. As reações, amados, são as mais diversas. Esses 3 meses que estamos de cultos retornados aqui, é impressionante, cada um reage de um jeito. Teve gente que chegou aqui, a primeira coisa que fez foi sentar e chorar, desabou. A outra ficava com o olho, o outro fica com olhos assim esbugalhados, dizendo: Deus, o que a gente está fazendo? Que coisa estranha é isso. O retorno, amados, para a terra de Deus, para a cidade de Deus, também foi assim. Neemias lidera, amados, nessa terceira leva, um grupo de 42.366 homens. Ele havia sido tocado pelo Senhor quando estava em Babilônia ainda, na cidade de Suzã, no palácio de inverno do rei Artaxerxes, ali trabalhando tranquilo, copeiro do rei, um cargo de alto escalão. Ele recebe a visita de Anani, o seu irmão, e ele faz uma pergunta. Por isso que eu falo, dependendo da pergunta que você faz, você vai arrumar mais responsabilidade. Neemias resolve perguntar: como é que está a cidade dos nossos pais? E Anani fala: olha, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, a nossa gente está sofrendo. Neemias então ouve e se compromete, ora e lamenta, e resolve tomar uma atitude. Diante do caos, amados, tem muita gente que só ouve. Agora tem gente que ouve e se compromete. Neemias pede permissão ao rei, volta
volta não, porque ele nunca esteve em Jerusalém, né? Jerusalém era a cidade dos seus pais. Mas ele fica com o espírito abatido. E ele diz, eu posso fazer alguma coisa. Muita coisa vai mudar, amados, no seu entorno, quando você parar e dizer, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Uma das coisas que está me encantando nesse período da pandemia é de que pessoas que a gente não tinha muito envolvimento estão dizendo, eu posso fazer alguma coisa. É verdade também que gente que eu acreditava que podia realmente somar mais, ainda não retornou. Mas, de todo modo, Deus está nos surpreendendo. Não é? Hoje no almoço, por exemplo, vê aquela garotada trabalhando aqui. Isso encanta o nosso coração, muito, muito, muito. Deus está levantando pessoas que dizem, eu posso fazer alguma coisa. As oposições, amados, se levantaram, capítulos 4, 5, 6, mensagens que depois você vai poder acompanhar no YouTube. Por quê? Se você não enfrenta oposição, é sinal de que você não está liderando. Toda vez que você se levanta para fazer algo, vai se levantar. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, amados. Acostumadas, acomodadas. O líder é aquele que provoca. E por provocar, ele acaba amealhando, chamando para si adversários. Mas Deus tem um plano, fortalece Neemias. Neemias tem um grupo forte. Ele precisa tomar algumas atitudes políticas muito sérias, espirituais, o tempo todo. E Neemias agora está junto do povo e resolve ceder o seu protagonismo para Esdras, que era um escriba, um homem leal, um homem conhecedor da palavra de Deus, que agora, depois dos muros restaurados, é hora de restaurar o culto, a fé. O templo já estava construído nesse período. Você vai ler depois o livro de Esdras, depois você vai ler Ageu, Zacarias, você vai ver que o templo está ali. Mas é necessário restaurar a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus no centro da vida nacional. O avivamento pela palavra. A palavra de Deus diz, amados e amadas, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor da nação quando a palavra dele é levada a sério. Mas quando eu falo a palavra dele é levada a sério, eu não falo de ler um trecho da Bíblia antes das sessões da Câmara dos Vereadores, embora isso seja importante. Eu não falo de ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, na maioria dos lares da nossa cidade. Eu falo de ter os valores da palavra de Deus imiscuídos, misturados, dentro da vida da cidade. Eu falo de uma cidadania plena. É interessante, amados, que hoje é tão difícil, porque quando a gente versa alguns assuntos relacionados à política, nós sempre somos taxados ou de um lado ou do outro, mas na verdade a Bíblia precisa estar no centro da vida, e esta vida com implicações em todas as áreas: política, educação, artes, educação, como eu já disse, para a vida. E é isso que está acontecendo no capítulo 8 de Neemias. A Bíblia precisava ser lida. A Bíblia precisava ser praticada. Para usar os temas ou os títulos das porções, a Bíblia precisava ser lida, versos 1 a 8, entendida, versos 9 a 12, e praticada, versos 13 a 18. Então nós estamos diante, amados e amadas, de um roteiro
de um protocolo de Deus acerca do avivamento. No protocolo de Deus, a palavra precisa ser lida, precisa ser entendida. Gosto daquela pergunta de Filipe ao eunuco etíope: entendes o que leis? A Bíblia precisa ser entendida. Olha, amados, o elogio que eu recebo, que eu dou mais glória a Deus, é quando uma pessoa fala: pastor, eu entendo o que o senhor prega. Porque eu tenho muita preocupação de, como pregador, não falar algo aqui que você vai ficar, ou falar algo aqui que você fica pensando: poxa, como é inteligente, mas eu não entendi nada. Não é? Por isso que eu gosto. A Bíblia precisa ser entendida. A criança pequena precisa entender a mensagem. E o adulto também. Todos precisam entender. E por fim, a Bíblia praticada. E aqui, amados, no protocolo divino, nós temos uma festa que havia sido esquecida de ser praticada desde os dias de Josué. É isso? É muito tempo. A festa dos tabernáculos, ou em hebraico, Sukkot. Sukkot. A festa das cabanas. Os hebreus precisavam morar durante 7 dias em tendas ou em cabanas para lembrar do tempo que o povo vivia caminhando no deserto. E esta festa dos tabernáculos era importante porque lembrava o povo do seguinte: a nossa morada aqui é temporária. Vivemos em tendas. Usando a expressão de Hebreus capítulo 11, buscamos uma cidade permanente. Então a festa do Sukkot, festa das cabanas, simbolizava de que a nossa morada não é aqui. E ela foi praticada nesse contexto. Então vamos à leitura do texto e vamos entender dessa estrutura simples: ler a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira, que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbatanas, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, repita comigo: lugar mais alto. Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jabim, Jacubes, Abetai, Odias, Mazés, Quelitas, Arias, Jabade, Anã e Pelaías, explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei.
Ele lhes disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: acalmai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Amados, eles entenderam. No segundo dia do mês, os chefes de famílias e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saí às montanhas, trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim, e toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso, por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último, e eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Deus, por favor, faz de novo, Deus. Faça com que a sua palavra seja lida, explicada e praticada em nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados e amadas, quando Charles Spurgeon foi para Londres, ele descobriu, grande pregador batista, que o povo estava tão faminto que uma migalha do evangelho era uma festa para eles. Spurgeon então começou a fazer aquilo que eu aconselho aos pastores que estão iniciando seu ministério. Todos eles que passaram por aqui e hoje estão servindo em outros lugares, eu falo: começa a pregar. O último foi o pastor Léo. Pastor, como é que... Começa a pregar. Spurgeon começou a fazer uma exposição das Escrituras. Ocorreu uma surpreendente obra do Senhor. Se segura aí na cadeira. Semana após semana, pessoas iam sendo salvas, sem a necessidade de um evangelista. Quem conhece a história de Spurgeon sabe que ele não fazia apelo público. As pessoas iam se convertendo semana após semana. Anos mais tarde, quando Spurgeon morreu, dizia-se dos membros de sua congregação que eles conheciam melhor a Bíblia do que os teólogos. Qual era a chave do sucesso de Spurgeon? Ele disse: eu tenho um povo que ora por mim, mas sem sombra de dúvidas, orava por ele para que ele fosse fiel na exposição da palavra de Deus. Fato é, amados e amadas, de que paredes acabadas, estruturas belas e conservadas, não são provas da vida com Deus e nem de uma espiritualidade autêntica. O muro, reconstruído em 52 dias, foi apenas o primeiro passo na reconstrução da nação. Com Esdras, com Neemias, agora, no capítulo 8, as fundações das reformas nacionais estavam sendo estabelecidas. E o impacto daquilo que aconteceu a partir do capítulo 8 vão ser notados, os impactos vão ser notados por mais de 4 séculos, até a vinda de Jesus Cristo.
Pensa comigo aqui. Todos encantados, os muros levantados, as portas colocadas. Tudo funcionando bem. Quem esteve na última mensagem, capítulo 7, tudo bem organizado. Mas faltava algo. Faltava a palavra de Deus no centro. Faltava a pregação expositiva. A Bíblia é lida. Dá um clique aí, João Marcos. E a grande ideia é esta. A palavra de Deus, quando lida, entendida e praticada, produz o ambiente propício para o derramamento do poder do Espírito Santo de Deus em um avivamento. Preste atenção. A gente vai repetir essa grande ideia ao longo da mensagem. Dando um clique, versos 1 a 8, a palavra é lida. Repare comigo dessa expressão. Então, como se fosse um só homem. É a mesma expressão que está em Esdras, no capítulo 3, versículo 1. Todo o povo, amados, a Bíblia de Jerusalém traduziu assim, se reuniu como um só homem na praça situada defronte à porta das águas. Repare que não foi no templo, nas proximidades do templo, foi na porta das águas, um lugar de circulação das pessoas, um lugar de aglomeração popular. Algo que a gente já tem saudades, não é? Apesar nós os responsáveis, né? Tem gente aí que está aglomerando em todos os lugares. No centro da cidade. De repente, Esdras é chamado. E dizem a ele, olha, traga o livro da lei de Moisés. Comentaristas falam que era o livro de Deuteronômio, que nós temos aqui. É uma boa dica. Mas você imagina, amados, é que historicamente, eu não quero ficar entrando em detalhes, mas só no cativeiro foi 70 anos. Até chegar esse período aqui, mais uns 80 anos. É muito tempo. A lei estava já, havia sido encontrado o livro da lei no tempo de Josias, no século 7 antes de Cristo. Eu fico imaginando, amados, essa cena, me permita aqui algum tipo de imaginação. Esdras deve ter pego o livro, deve ter feito assim, soprado, tirado a poeira, e disse, vamos lá. E Esdras era o homem para isso. Esdras 7,10 vai dizer, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos, seus juízos. Esdras era o homem para este tempo, não é Neemias mais, agora é Esdras. Bem-aventurada é a nação, amados, que sabe separar os seus homens. Há homens chamados para a política e há homens chamados para o ensino da palavra. Não se pode misturar as coisas, não se pode misturar as estações. Nós não precisamos de pastores na vida pública, como não precisamos de políticos no púlpito. É cada um no seu lugar. E eu não vou usar o ditado popular que está na sua cabeça, mas é cada um no seu lugar. Eu sou pastor, não sou político. Há quem seja político, então não pode ser pastor. É simples assim. Eu não sei por que as pessoas fazem confusão. Perguntaram para Spurgeon, Spurgeon, que tal a vida pública? Que tal ser primeiro-ministro da Inglaterra? Ele disse, eu não me rebaixaria tanto. Mas não é porque ele estava depreciando a política, é porque ele estava dizendo que o chamado dele já lhe era nobre demais. É a mesma proposta que fizeram para Billy Graham. Billy Graham, que tal ser presidente dos Estados Unidos? Ele disse, não, eu não posso deixar o meu cargo tão elevado, cara. Não posso abandonar o que eu estou fazendo. Linalva agora é Esdras. Esdras é o cara, é o homem. Ele está agora sendo chamado. Primeiro dia do 7º mês, ele traz a lei, versículo 2. Há uma comunidade aglomerada ali, 6 horas da manhã, olha para mim, 6 horas da manhã, diz o texto no versículo 3, amados, que é desde o alvorecer até o meio-dia, 6 horas de culto, sem cantar, sem nada, só da Bíblia.
Você não aguenta, às vezes, meia hora de Bíblia, né? Mas ele aguentava. 6 horas, o povo ali. Esse povo era formado por homens, mulheres e todos os que podiam entender. Então, aquelas crianças, juniores, adolescentes, que já podiam entender, fica de pé, menino. Não dorme, não. Ali de pé. Do alvorecer até o meio-dia. Versículo 3, leu em voz alta de frente para a praça até o meio-dia, e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. A porta das águas, amados, para matar sua curiosidade, ficava no lado oriental da cidade. Ficava próximo a uma fonte chamada fonte de Gion, ou Gion, não é? Era um lugar, amados, público. Isso me faz lembrar Provérbios 1, 20. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. A palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus precisa estar em lugar público. Não era o templo, amados, era um lugar público. Reuniu-se então um agrupamento de pessoas, homens, mulheres, todos que podiam entender. O cenário, amados, estava montado aqui. E eu gosto de pensar, quando eu li esse texto, porque no versículo 4 fala que ele estava em pé sobre um estrado de madeira. É base bíblica para o púlpito. Aí eu sei que tem igreja que fala o seguinte, mas é púlpito de madeira, não é de acrílico. Não é? Um dia eu fui pregar numa igreja, e sentado junto com o pastor, ele falou, Ezequias, sabe quem pregou nesse púlpito? Fulano, fulano, fulano. Por isso que eu não tiro ele daqui de jeito nenhum, né? E era um púlpito realmente, sabe aquele púlpito que esconde, até pregador gordo? Então não é o meu caso, mas escondia assim, não é? Escondia, aquele estrado de madeira. Mas a ideia aqui, amados, é de que Esdras estava em pé. Ah, pastor, não pode pregar sentado? Hoje tem uns moderninhos, né? Uns coaches do púlpito. Sentadinho, aquele púlpito que é uma mesa assim, bonitinha assim. Nada contra, já preguei também mesinha assim. Eu prego onde der. Onde me der a oportunidade eu estou pregando. Mas a ideia de um homem em pé, pregando sobre um estrado de madeira. E tem auxiliares ali, assistentes, essa turma boa, esses nomes que eu não vou repetir agora, 13 homens do lado, que são assistentes do púlpito. Para quê? Como era uma multidão, Helder, o pregador falava e os outros falavam o seguinte, você entendeu esse ponto? Vamos ter um tempo agora para matar dúvidas. E como havia um pessoal que falava hebraico, falava aramaico, falava misturado, então, você entendeu? Não, então eu vou explicar. 13 facilitadores. 13 mestres. Porque a gente não sabe quanta gente havia. Milhares de pessoas. Milhares. Eu vibro, amados, com isso, porque 6 horas é o que todo pregador quer ter tempo para pregar. O relógio está aqui correndo. O Alexandre está preocupado com o tempo. Então, é 6 horas. O cenário está montado. Tudo que a igreja precisa para crescer está aqui. Primeiro, um homem. Um livro. Um púlpito. Assistentes, servos. Uma congregação. É isso que a igreja precisa, amados. É isso. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? Eu acredito que essa questão da pandemia, muita coisa que a gente acha que é relevante não é. Não é? Eu nunca vou me esquecer, amados, os primeiros cultos transmitidos aqui. 8, 9 pessoas aqui, eu tendo que pregar para o nada. Não para o nada porque tinha gente do outro lado. Mas é estranho. Porque o que a gente encontra nesta passagem, amados, é o povo dando reverência à palavra de Deus, porque era o lugar mais alto. O púlpito, amados, de nossa igreja está no lugar mais alto aqui. Aqui eu consigo olhar até você que está lá no último canto da galeria. Apesar que deveria até ser mais alto. Ou a galeria um pouquinho mais alta,
porque ainda tem gente que se esconde, né? Mas a ideia de lugar mais alto é relevância, é importância. E a resposta do povo? Versículo 5. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Aqui, amados, não quero levar ao pé da letra, mas quando se lê a Bíblia, até hoje na Escócia, por exemplo, na Inglaterra é assim. Nos Estados Unidos já foi, né? Há muito tempo. O pastor abre a Bíblia, no Brasil em alguns contextos também são. A igreja fica de pé em reverência à palavra de Deus. Eu entendo que aqui a questão não está de pé ou sentado, está uma atitude do coração, mas aqui é interessante esse texto, né? Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. E mais do que isso, amados, versículo 7, o povo permanecia em pé durante a exposição da palavra. E versículo 8 vai dizer que eles leram no livro, esclarecendo o que liam, explicando. Mas antes, versículo 6 vai dizer de que o povo, quando ouvia uma palavra, amados, dizia, amém, amém. E levantava suas mãos, e inclinavam e adoravam o Senhor com o rosto em terra. Eu sei que tem gente que tem dificuldades até hoje com gestos na adoração. Mas levantar as mãos, amados, é bíblico. Eu sei que tem gente que é chato, fala, pastor, não precisa. Salmo 134, 2, levantai as vossas mãos no santuário e bendizer ao Senhor. E no Novo Testamento também tem um texto que fala levantar mãos santas. O culto, amados, precisa ser participativo. Eu não consigo entender a pessoa que fica no culto e que fica, sei lá, no celular, mexe com um, mexe com o outro, e anda e se locomove demais. Enfim, você está aqui para cultuar. A gente tem que aproveitar ao máximo, amados. Ler a palavra, valorizar a palavra. 9 a 12 fala que eles entenderam a palavra. Versículo 9 diz que eles tiveram que ouvir de Esdras a orientação. Gente, esse dia consagrado ao Senhor, para de lamentar e chorar, porque o povo chorava, amados. Porque o povo chorava. Quando a palavra de Deus é lida e explicada, tem que haver esse choro. Até o pregador falou, gente, por aí, é dia de festa, gente. Por favor, não chora não. Porque o povo chorava, Marcos Giovanni dizia, meu Deus, a palavra de Deus é linda. O nosso Deus é lindo. Amados, tem coisa da palavra de Deus que eu não consigo ler com olhos secos. Principalmente quando eu leio a Bíblia contra mim. Principalmente quando eu vejo um texto que eu falo, meu Deus, não é possível isso. Por que eu estou tão distante disso? O povo se pôs a chorar, amados. Até hoje, nos nossos dias, eu ouso a dizer, seria uma tragédia se a leitura da palavra não provocasse choro nos nossos corações. Não dá, amados. A gente precisa chorar. Eclesiastes 3, 4, tempo de chorar, tempo de rir. Joel 2,17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Eu li um artigo do John Piper essa semana, ore por lágrimas santas. Ele disse, olha, a presença ou ausência de lágrimas não é um sinal infalível de tristeza do coração. No entanto, as lágrimas santas são preciosas, além de qualquer estimativa, quando espontaneamente acrescentam sua verdade às nossas lágrimas ou ao nosso silêncio. E aí ele completa dizendo assim, e apesar de toda ambiguidade, palavras manchadas por lágrimas
quer sejam ouvindo sermões, conversas, artigos, postagens no Facebook e tweets manchados de lágrimas, tem um sabor diferente das palavras sem lágrimas. Isso me faz lembrar o William Booth, fundador do Exército da Salvação, metodista. Enviou missionários a partir da Inglaterra, e um missionário volta e fala: meu irmão, nós evangelizamos, trabalhamos, semeamos, fizemos o máximo, não fomos bem-sucedidos no campo. E o William Booth teria dito assim: já experimentaram chorar? Quer ver? Olha para mim. Não vou me devagar, mas eu preciso falar porque esse salmo é no meu coração. O Salmo 126, 6. Aquele que sai levando a semente para semear, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A ideia do contexto ali é o mesmo do nosso contexto do sertão brasileiro. Porque a terra ali é trazida aquela história de uma terra que não chovia. Terra seca, que tinha que esperar as chuvas, serode, temporã, outubro, março. Antes disso era deserto, sequidão. E o salmista diz: ande, leve a semente e chore. A ideia de chorar é regar as sementes no chão duro e seco, com as nossas próprias lágrimas. Entendendo assim, fica até mais claro para a gente: aquele que sai levando a semente para semear, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu não sei se você vai receber bem essa palavra, mas tem semente que você está semeado que só vai germinar se você chorar. Por isso que tem as bem-aventuranças, uma delas: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O dom de lágrimas. O dom de lágrimas. Acrescido a isso, no versículo 10, nós temos os efeitos sociais do entendimento da palavra de Deus. Ide, comei e bebei do melhor, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. A ideia é o seguinte, gente: saiam agora do culto, comam, bebam, mas repartam também com aqueles que não têm nada. Esse dia que é consagrado ao Senhor, esse dia que não é dia de tristeza, mas é dia de alegria, tem que ser alegria para todos. E eu não posso me alegrar se eu tenho meu vizinho passando necessidade. Eu não posso me alegrar se eu sei de alguém que não tem nada em casa. Então eu tenho que repartir o que eu tenho preparado para aqueles que não têm nada preparado para si. Amados e amadas, quem reparte fica com a melhor parte. A gente precisa entender que quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente assume o compromisso de cumpri-la, de entendê-la, nós vamos para a nossa casa comer, beber, mas também nós vamos enviar porções. Por isso que a igreja está enganjada na causa missionária, porque existem pessoas agora com fome, carentes, e nós precisamos ser generosos. Eu não sei se você já havia pensado nesse texto. Versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, para beber e para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e para comemorar com grande alegria. Por quê? Pois entenderam as palavras que lhe tinham sido explicadas. Se você é um pão duro, se você é um cara que não é generoso, se você não dá sua oferta, se você não é sensível às pessoas menos favorecidas, você não está entendendo nada do que é a palavra de Deus. Nada. Nada.
Um discípulo chega para Jesus. Jesus, desculpa falar, mas já está tarde. Despeça a multidão para que eles estejam arrumando comida, Deus. O Senhor está pregando, mas o povo... Jesus fala com eles, dá-lhes voz de comer. Ih, caramba. Um discípulo coça a cabeça e diz assim, Senhor, desculpa aí, mas nem se a gente tivesse tantos denários, e coloca lá uma porção, não dava para alimentar essa multidão. Aí André, todo André deveria ser um abençoado. Todo André deveria ser crente, amados, porque o discípulo fervoroso, ele vai e encontra um menino. E eu fico imaginando, Iago, o menino tem que ter muita visão para isso, né? Porque tinha 12 mil, homens, né? Sem contar mulher e criança. O menininho falou, eu posso ajudar. Assim, caramba, eu posso ajudar? E repara, amados, digo eu, não o Senhor, mas pensa bem, ninguém deu nada, amados, só o menino que deu. Eu fico a pensar que a pessoa que estava do lado do menino podia falar, estou com vergonha, não, o menino deu o lanche dele, eu vou dar o meu também. Ninguém deu nada. Eu não sei se todo mundo ficou assustado, atônito. O menino deu o lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fica feliz, chega assim, vamos orar. Eu fico pensando, mas eu queria ser um dos discípulos, só para coçar a cabeça e falar, agora vamos orar? Vamos, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Orou. E falou, vamos distribuir. Porque, amados, o milagre não aconteceu na mesa. O milagre aconteceu na hora de repartir. Quando estava na bandeja, Ronaldo, era 5 pães e 2 peixes. Mas o que acontecia? O Max pegava um pão, um queijo. Eu ia falar queijo, né? Não era mineiro, né? Pegava um pão, um peixe e brotava mais 2. Vamos imaginar isso, aritmeticamente falando. O outro pegava um pão, um peixe, Beto, brotava 3. Mas era na hora de distribuir. Enquanto distribuía. Deu para todo mundo pegar, 12 mil homens. Tem muita mulher, deveria ter, cada um estava com a esposa, mas 12 mil. Menino, criança tem muito, sempre teve. Aquela turma toda, ainda sobraram o quê? 12 cestos cheios. Amado, a igreja precisa aprender a repartir mais. Pastor, nós somos a igreja pobre. Não existe igreja pobre. Existe igreja miserável. Existe igreja que eu conheço igrejas, amados, que são tão pobres que só têm dinheiro. Mas só pensam em si mesmas. A gente tem que aprender a dividir. E a última porção é a prática. A festa dos tabernáculos. Versículo 13 fala que os chefes das famílias se reuniram para estudar as palavras da lei. Muita coisa vai acontecer na sua vida quando você que é homem, tomar vergonha na cara e assumir a liderança espiritual da sua casa. Os chefes de famílias são homens. Deus tem levantado homens na nossa geração para falar, está na hora de estudar a Bíblia. Quantas mulheres estão gemendo, amados? Fazem porque tem de fazer. Mas estão sobrecarregadas. Tem muita mulher sobrecarregada, amados. Mulher judiada. Mas não é por falta de liderança espiritual do marido em casa.
o padrão foi esse. Eles atentaram às palavras da lei, acharam escrito na lei, no versículo 14, da festa do Sucote, ou Sucote, a festa das cabanas. Versículo 15, publicaram, fizeram passar pregão por todas as cidades. É o seguinte, gente, vamos celebrar essa festa, faz tempo que a gente não faz isso. Versículo 16, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, pátios, átrios. E desse dia em diante, Esdras leu no livro da lei de Deus e celebraram a solenidade da festa. Deixa eu só abrir um parênteses, depois mais tarde você vai entender. Essa festa está em Deuteronômio 16, 13 a 15. E essa festa foi comemorada até nos dias de Jesus. Foi numa festa de tabernáculos que Jesus disse, se alguém quiser beber a água, né, o Espírito brotará em vocês a água. Está lá em João 7, 37 e 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados, essa festa era uma lembrança. Ninguém comia ou bebia em sua casa. Ninguém dormia nos alojamentos. Toda a população morava em cabanas. E eu li um sermão do David Wilkerson, ele pregou em 1988, lá na sua igreja em Nova York, e ele disse o seguinte, imagine os dirigentes de Jerusalém dizendo assim, celebraremos de novo a festa do Sucote, saiam às montanhas, tragam ramos de oliveira, de pinheiros, de murta, de palmeiras. Amados, que emoção deve ter enchido o ar, David Wilkerson fala. Crianças, famílias, todas carregando ramos. Que bela vista deveria ter sido. Sobre cada teto uma cabana, em cada terreno vazio, praça da cidade, no pátio do templo, todo mundo acampando. Tudo para relembrar o fato e o ensinamento de que a nossa casa, em definitivo, não é essa aqui. Essa festa apontava para algo, para muito além dela mesma. Era uma festa tão importante que havia um dos mandamentos famosos, dos 613 mandamentos do livro de Deus, se dizia o seguinte, se alguém não guarda a festa do Sucote, ou festa das cabanas, não pode guardar nenhum dos mandamentos. Era uma festa importante, capital. Para a gente ir para a nossa casa, amados, com o coração assim, avivado. Se segura aí na cadeira. Primeira aplicação, João. Importante realçar a importância da unidade, para o bem ou para o mal. E estar como se fosse um só homem. Pode ser o início de um tempo de avivamento sem precedentes na história da nossa igreja. Uma das nossas orações tem sido que a nossa igreja esteja unida. Eu sei que para termos uma igreja unida, isso não significa uma igreja em unanimidade. Infelizmente há irmãos nossos preciosos, irmãos e irmãs, que não caminharão mais conosco. Não caminham e não caminharão. Mas nós precisamos buscar aqui uma unidade naquilo que é essencial, uma unidade naquilo que é central, a palavra de Deus. Precisamos assumir aqui um compromisso de fazer do Salmo 133:1 o nosso lema. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A segunda aplicação para você levar para casa é que a palavra de Deus é preciosa. Eu fico imaginando o que seria de nossa história se não fosse a Bíblia Sagrada. Agora, fechada, ela é um livro como qualquer outro. Tem gente que acha que a Bíblia por si só é palavra de Deus. Ela o é. Mas ela se torna
expressão viva para a sua vida quando você a lê. Você precisa ler a palavra. Salmo 19, 10 vai dizer que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Terceira aplicação. A palavra de Deus precisa provocar choro de quebrantamento sincero no coração do penitente pecador. Esse é um dos sinais do avivamento. Chorar. Chorar porque nós vivemos aqui, amados, igualmente em cabanas. Chorar porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós não precisamos mais celebrar a festa do Sucote, porque Jesus veio para revelar isso. Para dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É importante a gente admitir, amados, que a gente não pode valorizar muito a nossa casa aqui, porque ela é uma cabana. E a cabana tem o objetivo de tirar o mundo de nós, despedaçar a ambição, matar o orgulho. Precisamos dizer como Tiago, o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Precisamos insistir, amados, e crer cada vez mais que este não é o nosso lugar de descanso. Eu esqueci, pulei uma letra, né? Só para reforçar na letra C, de que a gente não pode estar sozinho, né? Esdras e Neemias tinham 13, 6 de um lado, 7 do outro. Tem muito pastor caminhando sozinho. Tem muito líder fazendo tudo sozinho. Por quê? Porque não tem auxiliares que chegam junto dizendo, eu estou aí para ajudar. Seu pastor não é um super-herói. Esdras não era um cara. Ele precisou de 13 homens do lado. Nós precisamos de cooperadores. Agora sim, letra E, né? Jesus é o assunto principal das Escrituras. Por isso, quando pregamos a Bíblia, temos de inevitavelmente falarmos de Jesus. Aí eu me lembro dos discípulos do caminho de Emaús. Chega Jesus, um estranho na caminhada, e começa a falar, começando por Moisés, por todos os profetas, explicava o que dele estava nas Escrituras. Eles não reconheceram. No partir do pão, Jesus some, desaparece. Um olha para o outro e diz, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Toda a Bíblia fala sobre Jesus. Grave essa imagem, que será colocada agora em tela, talvez você esteja com dificuldades de entender. Franklin Ferreira esteve escrevendo um artigo, dia 24 de setembro desse ano, falando sobre o declínio da igreja evangélica na Europa e nos Estados Unidos. Tudo porque valores centrais do evangelho estão sendo negociados. Talvez não dê para você identificar todos esses degraus, mas em casa você pode ver. Desce do cristianismo puro e simples para o entendimento de que a Bíblia não é infalível, e já tem muita gente louca falando isso, que o homem não foi criado à imagem de Deus. Depois se nega os milagres, depois se nega o nascimento virginal de Jesus,
depois se nega a divindade de Jesus, depois se nega a expiação de Jesus, depois se nega a ressurreição, é um dos últimos degraus. Um pastor batista chamado Henrique Vieira, lá de Niterói, o pastor queridinho da mídia, disse recentemente, os discípulos ficaram tão emocionados com a morte de Jesus que imaginaram que ele havia ressuscitado. E aí cai para o agnosticismo. E o Franklin, com o jeito direto dele, ele fala o seguinte: o resultado dessa reinterpretação da fé cristã não pode ser diferente, senão agnosticismo. O agnosticismo crê que Deus existe, mas que não pode ser conhecido, experimentado. E o ateísmo. E isso tem influenciado o pensamento, inclusive dos que permanecem dentro da igreja cristã. Amados, a palavra de Deus precisa voltar a estar no centro. Eu sou um crítico de vários processos, quero terminar assim, de sucessão pastoral. Sou. Reúne-se uma comissão e se firma um perfil. E eu, quando sou acionado, pastor Ezequias, o senhor tem alguma indicação? Eu pergunto, qual o perfil? Se o perfil for humano, carnal, eu não indico ninguém. O que eu chamo de perfil humano carnal? Já tem igreja, amados, pedindo que o pastor precisa ter diploma reconhecido pelo MEC. Então, só teologia, a Bíblia, não vale. Ele precisa ter um outro curso. Tem igreja que contrata pastor, amados, se ele tem, o Linalva, é duro, se ele já escreveu e publicou livros. Pô, me ajuda aí. E outros que eu fico pensando assim, falo, meu Deus, nem Jesus iria ser aceito para pastorear essa igreja. Porque, amados, tem que ser simples. Agora, quando o processo é pastor, tem que ser homem de Deus. Ah, tá bom. Aí sim. Precisa ser crente. Ih, agora, bom. Fiel, íntegro, nome limpo na praça, esposa crente. Porque tem pastores que têm esposas que não são crentes. Eu conheci um pastor que a esposa era espírita. Nada contra os espíritas. Só não pode ser mulher de pastor. Um dia eu conversei com um pastor, um jovem pastor, eu chorei com ele. Ele falou, pastor, eu estou no ministério ainda. Eu falei, mas por que você está vendo de crise? A minha esposa me deixou. E é uma tristeza, Ezequias. Toda vez que vou à igreja, eu passo pelo bar onde ela está. Ai, difícil. A Bíblia. Um homem, um livro, um lugar mais alto, uma congregação que assiste e uma equipe para ajudar. Nossa igreja completa 28 anos, o próximo mês. Eu quero muito continuar. Todo ano eu peço para Deus renovar o meu ânimo para pastorear vocês. Estar no ministério há 26 anos numa mesma igreja é um recorde.
Eu sou o ancião aqui de Angra e Paraty e Mangaratiba, das igrejas batistas. Eu sou o decano, o sobrevivente. Tem igreja que já teve 3, 4, 5, 10, 15 pastores. Mas não é porque eu sou bom. É porque Deus é bom. E a sua palavra está aqui. Não dá para negociar a palavra. Um dia alguém me disse: pastor, o senhor mistura. O senhor é mais professor do que pregador. Mas Deus me fez assim. E vamos continuar ensinando a Bíblia. Eu leio, explico, aplico, vocês entendem e nós praticamos. E vamos continuar. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Deus, eu quero entregar este culto ao Senhor e esta palavra. Eu quero muito um avivamento aqui. Os irmãos que não voltaram aos cultos presenciais, como eu gostaria que eles voltassem. E quero que voltem. Que a sua palavra continue alcançando pessoas. O nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, mas aqui junto. Obrigado, porque quando a palavra de Deus é lida, explicada, entendida e aplicada, o ambiente propício ao avivamento se estabelece. E como cantamos antes da mensagem, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Acende o fogo divinal em cada coração. Amém e amém. Se acende, meu querido, minha querida. Ore silenciosamente. A janta está sendo servida. Um espaçamento, distanciamento, para que você pegue a sua janta, volte para casa, curta o seu feriado. Na quinta estaremos aqui com Maciel Bíblia. E ele é chamado Maciel Bíblia porque ele tem uma habilidade de memorizar livros inteiros da Bíblia. O homem o pernambucano é violento. Então, quinta-feira, vamos acompanhar aqui juntos a palavra. Obrigado porque você veio, tá ok? Muito obrigado mesmo.